Olá, bom dia. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã juntos para refletirmos em torno da obra para a vida toda valer a pena viver. Hoje nós vamos falar da parte oitava do livro, que tem como título Encontrar o Sentido da Existência. Bem, nesse capítulo, a doutora Ana Cláudia vai justamente nos recordar, né? Ou para aqueles que nunca leram, ela vai nos apresentar a Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia. Viktor Frankl, ele foi um sobrevivente de um campo de concentração nazista, né, que ele publicou em 1946 um livro sobre a sua experiência, Em Busca de Sentido, que até hoje funciona como uma espécie de bússola quando nós nos referimos à busca pelo sentido da vida, quando nós vamos falar sobre razões pelas quais devemos permanecer, né, ou seguir vivendo. E dentro dessa proposta da logoterapia, ele dizia isso, que a pessoa, para ela ter essa motivação, né, de seguir vivendo, ela precisa encontrar um sentido para a sua existência, né? Então, a doutora Ana Cláudia vai nos dizer que há uma abordagem sobre a perda que pode servir de combustível para nós seguirmos vivendo, apesar da dor e das nossas limitações, que é extremamente importante quando estamos diante de pessoas no fim da vida, sobretudo se há sofrimento, mas também é preciosa quando nós envelhecemos e somos acometidos por certa confusão sobre por que ainda estamos aqui. Então, essa, né, abordagem é justamente essa abordagem que nos remete ao sentido de nossas existências, né? Então, uma pergunta que ela sempre faz e que ela traz aqui como provocação para os leitores nesse capítulo é: por que você não quer morrer? Então, vamos parar para pensar. Se alguém chegasse para vocês hoje e falasse assim: peguem um papel, um lápis e vamos anotar. Por que você não quer morrer? E aí? E aí, a doutora Ana Cláudia diz que muita gente diz que tem medo da morte porque não sabe o que vai encontrar do outro lado, né? Não sabe se existe algo a mais depois dessa vida. Mas a verdade é que cada um de nós tem motivos reais para querer continuar aqui nessa vida, né? E quando a gente consegue identificar isso, a gente se fortalece ainda mais no sentido de tentar continuar vivos. Só tem medo de morrer quem ainda não, assim, descobriu, né, o que veio fazer nesse planeta. Quando nós descobrimos e quando estamos vivendo a vida que fez sentido para cada um de nós nos libertamos do medo de partir. No lugar dele fica a pena, né, de deixar as pessoas que a gente ama, de deixar as coisas que a gente conquistou, de deixar tanta coisa para trás, mas a gente segue, né? A verdade é que, da mesma forma que o luto, a vivência do luto, ela é algo muito assim individual, mas o sentido da vida também é individual, é intransferível. Não adianta a gente oferecer o sentido da nossa vida para outra pessoa, como se estivéssemos entregando a outro, né, a oportunidade de andar pelo mundo como provas vivas assim de que nós tínhamos razão. Não é isso. Cada um tem o seu sentido, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória. Eu costumo dizer, né, que todos nós estamos em evolução permanente. A cada dia nós vamos aprendendo um pouco mais. Uns aprendem mais, outros menos, mas seguimos todos nós em evolução. E é certo isso, né?
tão certo quanto o fato de que nós vamos morrer, está o fato de que nós vamos progredir, mais cedo ou mais tarde. Entretanto, as formas, né, os processos que envolvem esse progresso, eles são distintos para cada um de nós. Cada um de nós tem caminhos, estradas que precisa percorrer e que dão sentido às nossas vidas, às nossas existências. E a verdade é que quanto mais cedo a gente consegue descobrir esse sentido para as nossas existências, mais tempo a gente tem para aproveitar aquilo que a vida nos oferece. É como naquelas viagens, né, em que muitas vezes a gente tem um voo que está marcado para meia-noite, mas a gente precisa desocupar o quarto do hotel meio-dia. Tem muita gente que fica tão ansioso com o horário do voo que já sai correndo para o aeroporto e às vezes passa lá o dia inteiro, né, preocupado de não perder o voo. E aí a doutora Ana Cláudia faz uma espécie de comparação, dizendo assim, que ela prefere muito mais deixar a mala guardada no hotel e aproveitar mais esse dia para conhecer a cidade, para desbravar lugares que ela não, assim, ainda não teve oportunidade de ir, explorar alguma atração local. A verdade, né, é que essa analogia nos traz a percepção de que a gente precisa entender que a vida está aí para ser vivida. A gente precisa viver a vida, né? A gente não tem que ficar preocupado de que eu tenho que correr para o aeroporto. A gente tem que fazer logo o check-out do hotel, mas a gente tem que elaborar o sentido, né, do porquê nós estamos aqui para aproveitar de forma mais plena esses dias, né, ou esse dia livre que a gente ganha até a nossa viagem. Então, a verdade é que a gente tem que ter essa consciência. Hoje eu estou conversando com a minha psicóloga, né, com a Tatiana, e a gente falava justamente isso, porque tem muita gente que fica muito preocupado com a morte, fica tão preocupado com a morte que não vive. E aí eu disse para ela, por outro lado, tem gente que não pensa na morte e aí, em função disso, não se prepara ou então vive de forma distraída, imaginando que vai ter tempo para fazer, né, coisas e que perde tempo, na verdade, porque não aproveita e não valoriza o momento que se tem. Porque não tem a percepção do sentido da sua própria existência, não tem percepção. Então, assim, pensar na morte não é para gerar ansiedade na gente, que, oh meu Deus, mas é para a gente ter convicção de que isso faz parte da nossa trajetória, da trajetória de todos nós. Então é importante que a gente entenda esse processo, né, da finitude, para que a gente valorize ainda mais o momento presente. Então, assim, a verdade é que a gente fica tão ansioso que a gente não consegue relaxar, não consegue viver plenamente, não consegue entender o sentido da vida. Muitos de nós, assim, parecemos ter aquela necessidade de ter um drama, uma dificuldade, que pode ser financeira, existencial, afetiva, para tentar entender ou encaixar alguma coisa emocional ali para buscar algum sentido. Ela coloca que quando ela se separou, ela perdeu algumas amigas porque ela só reunia para falar mal das relações amorosas. E aí, quando ela se separou, ela não tinha mais o que falar, porque ela já não tinha mais o marido. E aí, sem essa conexão, né, os encontros rarearam até acabar de vez. E aí, aqui eu abro mais um parêntese na leitura, né, da doutora Ana Cláudia nesse sentido. Se nós formos ver uma reclamação que muitas pessoas fazem, né, e aí conversando com a minha psicóloga, ela me fez justamente perceber isso, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo ter muitos amigos mais. A impressão que eu tenho é que sempre as relações são muito baseadas, né? Estão sempre ali na superfície, as pessoas não se abrem, muitos têm medo de se mostrar vulneráveis para os demais. E aí a minha psicóloga meio que virou para mim e falou assim, mas a gente às vezes acha que os outros são superficiais em relação a nós. Mas o quanto nós somos superficiais em relação aos outros, né? Muitas vezes, o quanto que a gente se permite abrir para o outro, o quanto que a gente se permite estabelecer conexões que sejam reais
para além daquelas conversas triviais do cotidiano. O quanto a gente realmente se mostra como é para o outro, né? Então, a verdade é que a gente tem que ser capaz de se mostrar e criar conexões que sejam profundas e que não se baseiem, por exemplo, em pautas únicas, né? Como a doutora Ana Cláudia coloca aqui. Porque um dia a gente resolve, né, amputar esse membro defeituoso, no caso dela aqui, um relacionamento que já não funcionava mais, e aí perdeu a conexão com aquelas que sabiam reclamar das relações amorosas. Mas seguindo no capítulo, né, a verdade é que no dia que todos nós estivermos felizes, talvez a gente não consiga mais lidar com todo esse sentimento, porque a gente precisa, né? Alguns de nós temos essa necessidade, né? De drama, de dificuldade, de se vitimizar diante da vida. Poucos de nós damos conta de realmente ser feliz, né? De sermos felizes diante da vida. A verdade é que seria maravilhoso se a gente pudesse fazer um check-out agora e viver mais 30 anos sem pendências, sabe? Aquela coisa assim, deixar as malas lá no hotel e embarcar só com uma mala de mão, no máximo uns 100 mililitros de mágoa, né? E, se possível, mágoa nenhuma. Parece bom, né? Esse exercício do desapego não é sinônimo de abandono. Ele se dá quando nós vivemos tudo o que podíamos e aí, sem pendências, passamos a viver sem apegos. Desapego não é evitar o encontro e a entrega, é ser corajoso para a entrega, deixando para trás tudo que não é vital para a nossa existência. E existência, gente, não é a conta bancária, o guarda-roupa, o álbum de fotografias. Existência é amor na memória, é vida pulsante. Tudo que vivemos, e mais ainda, né, o que foi vivido de maneira intensa, nos transformou no que somos hoje sem que nos dessemos conta. Nossas perdas também fizeram de nós o que somos. Temos histórias com pessoas, com amores, e todas as coisas que perdemos, por vezes histórias longas de 5, 10, 30 anos. Às vezes a gente tem a impressão que elas terminaram antes da hora, mas outras a gente pensa assim, caramba, durou bastante tempo, né? Mais do que deveria. A verdade é que a gente precisa tratar a dor dessas perdas, porque ela vai nos ensinar a lidar com a ausência. Quando a gente acolhe as perdas, a gente entende a história que construímos e que nos trouxe até aqui. É o que nos sustenta e nos valida a existência, é o que dá sentido à nossa própria vida, né? E aí, quando a gente pensa naquelas pessoas que partiram e que hoje nos fazem falta, a gente vai ver assim, poxa, mas eu amei, né? E o amor de verdade é aquele sentimento que nos faz viver tão felizes com uma pessoa que nossa história com ela até o dia em que nunca mais a virmos terá sido suficiente. É um pensamento muito complexo esse, né? A gente imaginar assim, poxa, mas eu amei tanto que aquele tempo foi suficiente. Foi suficiente porque eu fui capaz de demonstrar o meu amor para aquela pessoa. Quando a gente está diante daquela pessoa que a gente considera, por exemplo, o amor da nossa vida, a única certeza que a gente precisa ter é esta: o para sempre tem uma data para acabar. E aí, a doutora Ana Cláudia coloca aqui no capítulo assim, ó, para sempre, sempre acaba. Já dizia Renato Russo na linda canção Por Enquanto. Quando dizemos, eu amo você para sempre, o para sempre dura o tempo da consciência da nossa existência. Porém, o amor é mais duradouro do que o ser que desperta esse sentimento em nós. Quando temos um sentimento amoroso real, o tempo que vivemos com o objeto do nosso amor é suficiente para nos ensinar a ser quem somos aos olhos desta pessoa. E aí ela narra que certa vez chegou no consultório dela uma senhora de aparência muito frágil, que fora trazida por seu marido e seu filho. E ela chegou assim com muita dificuldade para andar, muito abatida, muito apática, né? E ela perguntou assim: nossa, em que eu posso ajudá-lo?
E a pessoa respondeu de forma lacônica, assim, em nada. E ela continuou: mas você não vai nem me deixar tentar? E a pessoa, naquele momento, silenciou, deu um tempo, olhou para ela e disse assim: é impossível, eu quero meu filho de volta, e ele está morto. Aí ela olhou, parou, pensou, e aí o marido e o filho, que estavam, né, olhando aquela cena, fizeram logo uma intervenção, pediram que ela deixasse aquilo. Lembraram que ela estava ali porque ela tinha problemas de locomoção e também já apresentando alguns lapsos de memória, que ela não comia, não bebia direito e que precisava do suporte médico. Durante esse momento, a doutora Ana Cláudia pensou em como poderia intervir. E ela perguntou assim: tem quanto tempo que seu filho morreu? E ela disse assim: 20 anos. É aquilo, né? Uma dor amputada, ali um membro amputado e uma dor que nunca cicatrizou. É aquele coração ali muito apertado, muito duro, aquela angústia, né? E aí ela perguntou assim: mas quantos anos o seu filho tinha quando morreu? E a mulher respondeu: 18 anos. Foi um acidente de carro. E como que ele era? E aí, nesse momento, a mulher meio que mudou. Daquela fala lacônica, aquela coisa pesarosa, ela sorriu, os olhos se abriram e ela começou a falar do filho. Era um filho maravilhoso, um filho lindo, o primeiro filho que a ensinou a ser mãe, uma pessoa alegre, bondosa. Em volta dele só existia felicidade. E aí a doutora Ana Cláudia pergunta assim: mas ele sempre foi assim? Aí ela disse: sempre, desde bebê. E aí, naquele momento, ela baixou a cabeça e aquelas sombras todas voltaram, e aquela postura, né, depressiva, baixo astral, retornou. E aí a doutora Ana Cláudia virou para ela e falou assim: você sabe que leva 6 anos para a gente tirar o diploma de medicina? Aí ela olhou assim: é bastante tempo, né? Aí a doutora Ana Cláudia falou: sim. Aí ela falou: sim, é o mais demorado de todos os diplomas. Aí a moça falou para ela: é difícil ser médica. Ela falou: não é fácil não. Depois disso, ainda tem mais 3 anos de especialização. Aí a moça olhou para ela assim, surpresa: nossa, 9 anos. Aí ela disse: pois é, e depois ainda mais uns 3 anos de pós-graduação. Aí a moça disse: puxa, doutora Ana Cláudia, tanto tempo. Bem que falaram que a senhora era especialista, esforçada, a senhora estudou muito mesmo. Olhou para o filho que a acompanhava e disse: imagina, filho, 12 anos para ser uma médica. E aí a doutora Ana Cláudia prosseguiu e disse assim: e continuo estudando, mas eu precisei de 12 anos para ter reconhecimento concreto daquilo que sei fazer. Você acha que 12 anos é bastante tempo? Aí ela disse: certo, bastante tempo. E 18 anos é bastante tempo? Aí ela ficou meio confusa, mas disse assim: é. Aí ela disse assim: 18 anos é suficiente para a gente aprender alguma coisa com um professor particular? Digo isso porque, pelo que você me conta, você teve um professor particular de felicidade, um professor particular de alegria e de bondade. E aí você esqueceu tudo isso depois de um acidente de carro. A senhora olhava perplexa. Ela nunca tinha pensado daquela maneira. E a doutora Ana Cláudia sabia que aquela família era uma família espírita. Então, eles acreditavam, né, na vida após a morte. Né? Eles acreditavam que a morte é a passagem do corpo físico, né? O corpo está ali, mas a vida continua, o espírito vai seguindo sua trajetória. Então, ela ficou imaginando, ela foi lá, alguém abordou assim: mas você passou 18 anos ao lado de uma pessoa que a cada dia, desde bebê, fez questão de explicar a você o que é felicidade. E aí ela emendou assim, ó: fico imaginando esse moço lá do outro lado, coçando a cabeça e se perguntando qual parte que ele não explicou bem para a senhora. Não temos o direito de enterrar a história de amor que vivemos com a pessoa que amamos tanto e que morreu. É terrível escolher carregar as cruzes de uma ausência, sacrificando todo o tempo de presença que foi compartilhado, às vezes durante uma vida toda.
Naquele momento, a senhora abaixou a cabeça e chorou. Mas sabe aquele choro de alívio? Era aquele choro de alívio. É como se naquele momento ela tivesse despertado para algo que ela não havia percebido, né? E ela que tinha entrado, né, no consultório com uma bengala toda torta, andando com dificuldade, em estado lacônico, saiu dali mais leve. Alguns meses depois, ela voltou para a consulta e voltou muito diferente. Estava bem arrumada, tinha retornado à aula de dança e encontrado um novo sentido para continuar vivendo. E aí ela virou para a doutora Ana Cláudia e perguntou assim: doutora Ana, a senhora acha que meu filho, lá do outro lado, está feliz de me ver assim? A ausência do rapaz não poderia destruir toda a história que se construiu entre mãe e filho. A nossa dificuldade de entender isso às vezes nos causa dores assim indizíveis. As salas de espera de UTI estão sempre cheias de pessoas, né, de 70 anos chorando pela vida de seus pais de 90, como crianças indo, né, com 5 anos para o primeiro dia de aula. E aí, ela diz assim, alguns deles chegam para mim e falam assim: doutora, faço o que puder para salvar meu pai. Na verdade, essas pessoas, quando pedem isso, estão querendo salvar uma história que sobreviverá à morte da pessoa. Está buscando um sentido para o tempo que virá. A boa notícia, gente, é que a vida, cada dia, nos oferece as oportunidades de construir passados com as pessoas que amamos. Esses passados vão alimentar as nossas memórias e as nossas lembranças serão doces no nosso tempo do envelhecimento. Quando essas pessoas forem embora daqui, seja daqui a 3 meses ou a 70 anos, nós ficaremos com toda a história que foi construída nesse tempo de convívio. A questão é que essa construção ela tem que ser um processo ativo, e se ela ainda não começou, ela precisa começar. Sem perda de tempo. Se eu tenho 5 minutos, talvez dê para eu estacionar o carro diante do consultório da minha melhor amiga e pedir que ela desça, porque eu quero abraçá-la. Sempre que possível, né, eu afasto aquele discurso de te ligo semana que vem, sair no mês seguinte, deixar o encontro para as férias, ou para quando a gente estiver mais disponível. A verdade é que se a gente morrer na semana seguinte, a gente não vai ter vivido aqueles 5 minutos, tampouco outros. A verdade é que a vida não espera, né? A vida precisa da ação no hoje, é do movimento do hoje, é a gente mostrar, né, para o outro. Quantas vezes a gente realmente diz para o outro assim: conta comigo, se você precisar, mas quando de fato a gente está disponível para o outro? Quando de fato a gente é capaz de parar a nossa vida para ceder aquilo de melhor que há em nós, que é o nosso tempo, que é a nossa presença, né? E aí a doutora Ana Cláudia faz uma pergunta para a gente também, trazendo uma provocação, que ela diz assim: você já perdeu alguém tão importante que você daria qualquer coisa mesmo, até todo o dinheiro que tivesse no banco, para ter 5 minutos com a pessoa que morreu? 5 minutos. Eu acho que a maioria de nós poderia responder que sim, né? Mas a verdade é que a gente nunca deve jogar 5 minutos fora. 5 minutos para um eu te amo no WhatsApp, ou você me faz falta, sinto falta de você, você é importante para mim, para uma ligação, para uma visita, né? A verdade é que a gente precisa ser capaz de se mostrar presente, né? Às vezes a gente precisa que alguém entregue nossos abraços, e nessas oportunidades a gente pode deixar passar. E a gente precisa mostrar às outras pessoas o quanto elas são importantes para nós. Até para que quando elas se forem, o nosso luto seja um luto saudade, não um luto culpa ou ressentimento ou remorso por não termos dito aquilo que nós gostaríamos de ter dito ou ter falado para o outro, né? Tem gente que é tão luz nas nossas vidas, né, que o simples fato de nós conhecermos essas pessoas já faz do mundo um lugar melhor para se viver. E esse tipo de pessoa nos ajuda a encontrar um sentido para a vida.
Esse tipo de pessoa, às vezes, não precisa ligar, não precisa nos achar o máximo, não precisa. Se ela existir, se a gente souber que ela existe, a gente já fica bem. Essa deveria ser a relação comum, por exemplo, entre pais e filhos, sem aquela conversa do tipo assim: ah, mas meu filho não me liga, quando ele morrer ele vai sentir minha falta. Pessoas que pensam dessa forma atrapalham o mundo. Culpar o outro pela própria frustração equivale a abrir mão da própria existência, porque quando damos ao outro o poder de decidir sobre o valor da nossa vida, perdemos a nossa autonomia. Não podemos depender das ligações alheias. Façamos nós mesmos essa conexão. Olha que profundo isso aqui, né? É tão natural nós julgarmos as pessoas, né? A gente fala, ah, mas fulano abandonou a mãe, fulano. Mas a verdade é que sim, a gente tem que honrar pai e mãe, o respeito e tudo. Mas, além disso, cada um de nós, enquanto ser humano, tem que ser capaz de preservar a sua própria autonomia. Tem que ser capaz de se valorizar e seguir os caminhos independentes, né, das ligações que virão ou não. Então, é muito importante que a gente, né, consiga fazer conexão com as pessoas que cruzam o nosso caminho, não somente na nossa perspectiva, mas diante da perspectiva do outro, da linguagem delas. E é importante que a gente não permita que o envelhecimento, que a velhice, nos tire essa capacidade de estarmos abertos às mudanças culturais das gerações que se vêm e que vêm e que precisam que a gente esteja aberto para esse olhar. A verdade é que o tempo de envelhecer deveria nos trazer também a habilidade de nós sermos capazes de dizer aquilo que a gente precisa dizer de forma assertiva, de forma coerente, mostrando ao outro como nós realmente nos sentimos, sem buscar magoar, triturar, né, aquela coisa toda. Eu te amo é algo muito importante de ser dito, mesmo que pela única ou pela última vez. O que determina o sentido da nossa vida é justamente, né, a força dos laços que a gente cria com quem a gente ama. Então, se você hoje ainda não disse para a pessoa que você ama, eu te amo, que tal fazer esse exercício agora? Liga para aquela pessoa que é especial na sua vida, aquela pessoa que pelo simples fato dela existir já te faz feliz. E fala para ela que você a ama. Muita paz. Que Deus nos abençoe. E eu espero vocês aqui amanhã, para a gente continuar refletindo, para a vida toda valer a pena viver.